Começa aqui mais um Floripa em Foco, discutindo um tema muito importante para a cidade, que é o Plano Diretor Participativo. Pela lei elaborada, apresentada pelo Ministério das Cidades, todos os municípios devem desenvolver o seu Plano Diretor Participativo. Essa palavrinha é muito importante, com a participação da comunidade. E aqui em Florianópolis estamos enfrentando uma série de problemas. E é sobre isso que vamos continuar conversando nesta série de Floripas em Foco sobre o plano diretor. Vamos conversar agora com a Ângela Liucci da UFECO. Bem-vinda, Ângela. Obrigada. Mais uma vez, né? Aqui já é da casa, né? Já é da que casa. bom. Que bom. E a Albertina da Silva. Bem-vinda, Albertina. Obrigada. É a primeira vez aqui, né? Acho que sim. É, mas engajadíssima nas lutas, né? Na questão do plano diretor desde 2006. Desde 2006, Albertina. Desde o comecinho. A Albertina é uma liderança comunitária ali do bairro Pantanal, próximo à Universidade Federal aqui em Florianópolis. E a Ângela Liucci já foi presidenta da UFECO e hoje ainda representa a UFECO, é representante da UFECO. Desde 2006, Albertina, tem tanto problema assim no plano diretor que cabe tantos anos assim de luta? Cabe, tem, porque desde o começo o início do plano diretor já foi na justiça, porque na época a gestão municipal não queria abrir o processo de plano diretor. Nós é que fomos cutucando eles. Não queriam que fosse participativo? Não queriam nem começar. Ah. Já estava passando o prazo do início do plano diretor e não queria nem começar. E aí em 2006 ele teve um processo inicial. Porque a lei é de 2001, né, de que toda a cidade tem que ter, e isso. Teria 5 anos para implementar. Isso. E em 2006, até então, nada havia sido feito. Quem que era prefeito em 2006 em Florianópolis? Ângela Min. Dário Berger? Não, em 2006 era a Ângela Min, né? Já era Dário Berger. A Ângela Min Bom, ficou... ela teve o mandato dela, também nada fez, e o Dário nada fez. menos ainda, né? E em que pé está agora essa situação, Ângela? Bom, em que pé que estamos? Estamos num momento crucial agora do plano diretor, porque seria já o momento da audiência pública final. Que foi cancelada pelo Ministério Público. Que foi cancelada, né? Pelo Ministério Público. O Ministério Público está sempre sendo acionado pelas representações do núcleo gestor quando se percebe que acordos e questões aprovadas dentro do núcleo gestor, elas não são assim levadas muito vão sendo meio que empurradas com a barriga, né? Então, dessa vez agora, no final, que foi colocado de dezembro para cá, fazer um rebatimento das diretrizes colocadas assim, porque olha só, vou só explicar um pouquinho. Nós temos aqui minutas. Então, a minuta 1, ela saiu em dezembro, antes um pouco de dezembro. Quando saiu a minuta 1, a comunidade não se viu na minuta 1. Aí o Ministério Público exigiu uma reposição, uma correção dessa minuta 1. Inclusão das sugestões da comunidade. Sim, aqui nós temos as diretrizes que foram aprovadas em 2008, 2009, todo aquele processo de discussão. Aí, além desse material aqui, tem um outro material que só tem e-mail digital, que ela é diretriz e demanda. Diretriz e demanda, aqui estão as diretrizes. Aí interrompe todo o processo, aí volta, né, agora em 2016, volta o processo, né? Vai e volta, 11 anos se passaram e agora gera muita confusão do que estava aqui, do que foi aprovado em audiência pública, o que foi aprovado em audiência pública em 2016, né? Onde é que elas estão. E em dezembro, quando tinha a coordenadora do IPUF, a senhora Vanessa, que gerou a minuta 1 e a minuta 2, o IPUF meio que pediu para o núcleo gestor, eu preciso de ajuda para repor as diretrizes de volta porque já tem tanto material que não sei. Aí aprovamos fazer esse rebatimento, mas era para reposição de diretrizes comunitárias no plano. Aí teve até dezembro, final de dezembro, para protocolar esse rebatimento, né? E foi feito o rebatimento em cima desse material, que foi protocolado, né? Aí o que ficou de fora, que o distrital entendeu que estava ok, não foi mais considerado pelo IPUF. Então virou uma salada, uma coxa de retalhos. Um balaio de gato. Um balaio de gato. Para esclarecer o telespectador internauta sobre o que é esse rebatimento que a Ângela está falando,
a comunidade deve levantar as suas propostas, encaminhar para o poder público sistematiza, põe em linguagem técnica e vem fazer o rebatimento, a conferência com a comunidade. Sim, e quando sim. chegou nesse rebatimento, não estava lá o que a comunidade... Sim, e aí inclusive parecer assim sobre a lei, né, o anteprojeto, parecer do Sinduscom, por exemplo, inserindo questões... Sinduscom é o Sindicato da Construção Civil. Inserindo questões, eu gostaria de inserir isso, é isso que o Ministério Público diz. Isso. Retire as inserções Porque novas, assim, ó, que não foram né? objeto de audiência pública. Entendendo. Aquele material ali foi o que foi produzido em 2008, durante 2 anos de trabalho coletivo entre a prefeitura e a comunidade, Foram a cidade. definidas as regras para elaborar o plano audiências diretor. públicas e tudo. E depois, aí paralisou, voltou, paralisa e volta. Nas últimas audiências públicas, houve uma metodologia onde as pessoas poderiam escrever novas questões. E inclusive o Sinduscom, entidades, pessoas, toda a sociedade. Sim. E isso não teve um retorno para que a sociedade pudesse debater, analisar se aquilo sim. era bom para a cidade. Exatamente. Né? Só que quando apareceu a minuta, isso veio como demanda da sociedade, Sim. mas sem um debate coletivo, sem um retorno para a sociedade. Sem aprovação pública. Sem a aprovação da sociedade em audiência. Porque uma coisa é você apresentar numa audiência, outra coisa é você debater e aprovar. E aí é isso que a sociedade está dizendo que não representa. Houve muita coisa nova sem que a sociedade tomasse conhecimento. Sem que tivesse sugerido. Sim. Sugerido. Mas isso só aconteceu no sertão do Pantanal, Não, né? em Não. toda a cidade. Nossa, tem barbaridades ali. Então, isso que o Ministério Público está dizendo que é para retirar essas coisas não levantadas pela inserções comunidade. novas. Isso que são as inserções novas, porque não foi material debatido coletivamente com a sociedade, foi só apresentado. Inclusive na audiência pública você escrevia, eu quero mudar o zoneamento da minha rua. E assinava, se E identificava. assinava. E eles adicionaram isso no plano diretor sem saber se era isso mesmo que o bairro queria, que a cidade precisava. E sem identificar quem deu a sugestão. Isso. Não identificou, É por isso não. que nós pedimos para o Ministério Público que pedimos primeiro para o IPUF, numa carta, que 11 representantes assinaram. Nós gostaríamos que o IPUF apresentasse uma planilha para cada artigo e dissesse qual é a origem desse artigo. Se ele veio de audiência deve ter tudo pública, populado lá, se de veio onde de tiraram. ficha. Sim. Mas isso está difícil. Eles E apresentaram? Não, eles dizem que não tem condições de fazer. Por quê? Não tem condições Perderam de os fazer. papéis? A datilógrafa perdeu? Muito de 2013 foi perdido, Há um né? problema grave quando muda de gestão. Os documentos desaparecem. Não Sim. sei como, mas desaparecem. Sim. Né? Agora quando o IPUF pede para que a sociedade ajude ele a trazer de volta o material das audiências públicas, é porque eles não têm. A sociedade acabou guardando. A Ângela mesmo guardou ali as diretrizes. Ela tem e-mail eletrônico também, todo o material. Então, assim, fomos nós que devolvemos ao IPUF, à sociedade, o material que eles haviam perdido. As comunidades, né, elas têm o acervo, né? Tem Porque registro. o processo participativo é muito lindo, é muito rico, as pessoas se envolvem mesmo. Mas só que quando chega na hora da decisão, do empoderamento da sociedade, nas decisões, nas diretrizes aprovadas, a sociedade meio que tem assim um certo acolhimento de algumas diretrizes, mas outras não, outras desaparecem. E surgem outras novas que ninguém sabe de onde veio. Então estamos num momento crucial, realmente. Agora, quarta-feira que vem o TRF4 lá em Porto Alegre vai julgar essa ação que o Ministério Público e a Justiça Federal daqui determinaram, né, que seja em 5 dias apresentada uma nova minuta. E a gente está percebendo que a Prefeitura vai recorrer e não está assim tão interessada, porque nós não estamos aqui fazendo os do contra, que estão agora interrompendo o processo de novo e fazendo uso político, como eles falam, da discussão. É que chega num momento que tem que ter um pouco de radicalização, porque ou vai ou não vai, né? O que nós queremos para essa cidade? Uma cidade que ela seja reconhecida assim,
que o social seja acolhido, né? Que a função social da propriedade, a função social da terra, né? E gestão democrática. Gestão democrática e principalmente transparência. Porque se você pega uma minuta e surge questões que você não sabe de onde veio, está faltando transparência. E por que está faltando transparência? Que sempre foi a nossa batalha por isso, né? Pois é, o que poderia estar por trás dessa cortina assim que gera tanta confusão no palco? Não dá assim para intuir, não, o que está acontecendo, Angela? Eu acho que tem uma... Sem dar nome a bois, porque senão a gente vai ter que recebe pagar um processozinho, né, pelas costas, porque nós já estamos sendo acusados de tanta coisa. Eu acredito que tem 2 modelos de cidade bem claros em Florianópolis. Tem o modelo de cidade empresa, onde alguns poucos constroem os seus negócios e tinham um hábito de usar o IPUF como o seu balcão de trocas entre político e o status quo da construção, né? E com o processo participativo, o IPUF ele foi sim se democratizando, houve uma receptividade, houve alterações, houve concurso público, teve melhorias, né? Teve, por exemplo, além disso, meio que uma conscientização dessa questão da participação, mas aí para onde se transferiu esse balcão? Para dentro da SMDU. A SMDU, Secretaria Municipal de Urbanismo. De Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano. Então, aí se transferiu, e tanto que agora na reforma administrativa, o IPUF vai assumir. Ele vai ser agregado à SMDU. E nós movimentos sociais, queremos um IPUF, um órgão de planejamento. Feito para isso, né? Para isso. A parte de planejamento do IPUF já não está mais ali, já está na SMDU. Né? E para entender a pergunta que você fez, que interesse tem a cidade, a gente pode avaliar assim, o plano de 97, plano diretor de 97, tiveram mais de 400 emendas, né? Para que alterasse zoneamentos pontuais para os empreendimentos. Né? Então, daí você já entende qual é o interesse. Mudavam o plano diretor de acordo com o os interesse individual de empresários, de pessoas, né? E isso precisa acabar. Né? Essas emendas elas eram tão pontuais que saíam espigões em áreas que tem ruelinha, que só passa um carro. Contrariando todo o planejamento, inclusive todas as diretrizes que estavam no próprio plano diretor. E aí eu acho que isso te responde também por que tem tanto interesse de algumas áreas preservar tanto, botar tudo APP e outras áreas uma liberação muito grande, né? Por que será? Eu não consigo imaginar. Essa pergunta eu acho que deve ficar no ar para que as pessoas analisem e possam responder tudo isso. Ali no próprio Pantanal, no plano diretor a 482, contrariando toda uma conversa, todas as liberações da comunidade, que eu tenho material, tenho as atas, os relatórios, que a gente fez reuniões por temas, inclusive, o IPUF botou uma área comercial que adentrava do morro, porque vai ter duplicação daí do Vieira, pode botar uma área comercial enorme aqui. E os próprios moradores dessa mesma área não tinham conhecimento. Nunca falaram isso. Nunca disseram isso. Tanto que, após a aprovação da 482, que é o plano diretor de 2013, eles fizeram uma reunião, fizeram um documento e entraram no IPUF pedindo a retirada daquela área mista ali, porque não servia para eles. Eles queriam continuar na mesma situação, né? E coisas desse tipo em toda a cidade foi acontecendo. A comunidade discutia. Toda a cidade. A comunidade decidia uma coisa e eles colocaram outra, né? Sem contar que quando o plano diretor veio para a Câmara de Vereadores, foram mais de 700 emendas de vereadores e do próprio prefeito. O próprio prefeito mandou mais de 300 emendas. Isso é legal? Não, né? Não. Eu acho que todo o trabalho que a sociedade teve de fazer o debate, os vereadores deveriam ter respeitado. Então, essa é uma preocupação que a gente traz também para quando a minuta entrar na Câmara de Vereadores. Ela está sendo construída coletivamente com toda a sociedade. Os vereadores, no mínimo, eles têm que respeitar isso. Se eles tiverem, claro, eles têm autonomia para fazer emenda, mas não em emendas absurdas. Eu digo absurda que tinha uma emenda que parece até piada.
uma emenda do vereador assim, todo zoneamento onde permite 12 pavimentos passa automaticamente para 16. Sim, vamos botar, fica mais bonito. Sim, e foi aprovado. Foi aprovado. Foi, e sem pensar na infraestrutura. Na água, no esgoto, nada, no trânsito, nada, que já é um caos. Isso. Se tem supermercado, se tem... Nós sabemos Os equipamentos comunitários, postos de saúde, sem pensar em nada disso, eles faziam esse tipo de Não, na verdade, a cidade-empresa, ela vai desalojar a população média para baixo, para as periferias e para fora do município. Não é que vai, pretende. Pretende. É a tendência, né? Porque muitos nativos já se mudaram da ilha para fora. Então, em áreas, zonas de pobreza, inclusive, né? Então, e a cidade ficar mais elitizada, é isso. Teve anos aí de gestões aí passadas que se mudou mais de 400 vezes o zoneamento dentro da Câmara de Vereadores. No mesmo período, Curitiba mudou 3 vezes de zoneamento. 400 vezes? Mais de 430, 40 vezes. Caramba, e em Curitiba houveram... No mesmo período, 3 alterações, porque era uma cidade mais planejada, né? Olha só. Então parece que o negócio é o cidadão se manifestar para fazer valer o seu direito, né? Sim. E como é que o cidadão pode participar, Albertina? Bom, nesse caso agora eu acho que juntando, né, com as entidades que já estão aí, o Fórum da Cidade, também conversando com os vereadores para que eles respeitem o que vem da sociedade, né? E participando das audiências públicas, mas entendendo que não é o meu umbigo. É a cidade que nós queremos, né? A gente precisa entender qual a cidade que a sociedade precisa. Porque nem sempre a cidade que a sociedade precisa é aquela que eu penso, né? Sim. Então você tem que entender no contexto o coletivo. E a UFECO sempre teve nessa discussão, tanto que a Ângela aqui, ela é a representante da UFECO no núcleo gestor. E ela foi protagonista lá em 2006 já, cobrando da gestão municipal para que iniciasse o plano diretor. Hoje se fala em plano diretor assim como um lugar comum, mas há 12, 13 anos atrás, eram grupos, né, que entendiam o problema e o reclame das comunidades chegavam para o Fórum da Cidade, o FECO. Como é que está aquele avanço do crescimento nos bairros? Sem a devida infraestrutura, começou a trazer uma certa ansiedade. Aí o que acontece? Começamos a falar em plano diretor, aí nisso foi aprovado o Estatuto da Cidade. Aí alavancou mais, fortaleceu essa discussão. E de lá para cá, forçando, com eventos, foram feitos vários eventos no Fórum da Cidade. O Fórum da Cidade foi evento 1, 2, 3, 4, 5. Em 2006, nós colocamos o IPUF na mesa de um desses eventos. E o IPUF veio para a mesa, deu aquela, né, o movimento popular não estava acostumado também a conversar com o poder público, conversar com gente grande ali na mesa. Nisso, em 2006, que foi feito o 4º Fórum da Cidade, foi deflagrado o processo do plano diretor pelo Hildo Rosa, que estava na direção do IPUF. E penso também que assim mais do que a gestão municipal, nós, sociedade civil, nós queremos que isso termine, queremos que isso seja aprovado, porque tem muita coisa em jogo aí na sociedade. Qual é a lei que vale? A 482 ou a 001 de 97? Então, assim, para nós também tem uma insegurança jurídica. Nós, sociedade, no dia a dia da gente, a gente não sabe, aquele empreendimento pode? Qual é a lei que está valendo? Então, assim, há uma insegurança. Nós queremos sim, mas não da forma que... Sem contar que o decreto que o prefeito César Souza aprovou logo que a 482 foi publicada, que permitia aquele 1 milhão de metros quadrados na cidade, ontem ela foi aprovada como lei na Câmara de Vereadores, então não tem mais nem como recorrer, entendeu? E qual a outra que foi aprovada mesmo, que você estava me falando? Do plano diretor, sim, é o decreto que autoriza que as empresas, as obras que já estavam aprovadas na prefeitura... E a operação urbana também ali na sua região, né? Que elas têm um tempo ainda para execução, quer dizer, a 482 foi aprovada lá em 2013 e agora ele aprovou uma emenda permitindo que tenha mais um ano para execução, para concluir a obra que estava aprovada. E também eles trouxeram os instrumentos que para a sociedade no geral, ela não está entendendo, que são as operações consorciadas,
as AEIs, que são áreas de interesse social. O bairro do Pantanal está 100% dentro de uma área de interesse social. O que significa isso para nós? Para nós que moramos lá? Nós não sabemos. Há uma incógnita. Ninguém sabe. Ribeirão da Ilha. Tá escrito Ribeirão da Ilha lá também. que é uma área que vai flexibilizar para que o proprietário do empreendedor não possa fazer habitação de interesse social. Mas e o impacto que isso vai dar na estrutura que tem estrutura para isso? A duplicação da Ido Vieira é só mobilidade. O centro de saúde que nós temos no bairro hoje é o pior da cidade. As vagas na educação infantil, desde faz mais de 25 anos que não aumenta uma vaga sequer. Então, assim, há também um incentivo do poder público de aumentar a população dos bairros sem... Devido planejamento e infraestrutura. Então, só para complementar um pouquinho aqui, a questão do Pantanal lá em cima, que foi para a APP. Na cidade, como que uma alteração do zoneamento ela vai criar uma questão jurídica para os moradores? Os moradores pagam impostos, têm escritura pública, é legalizada. Então, nós lutamos também por moradia popular e a gente também luta para que áreas que foram ocupadas, né, como no maciço, viesse o PAC e tal, que eram áreas de preservação e foram consolidadas, né, e foram regularizadas, estão sendo regularizadas. Como é que pega uma área que é regularizada e cria uma insegurança jurídica para o morador? Como é que faz isso? Pois bem, você, telespectador, pode ter mais uma palhinha do que está acontecendo com o nosso plano diretor participativo aqui de Florianópolis, para você decidir o que vai fazer aí da sua vida no seu bairro. Procure a sua associação de moradores, procure a UFECO, a União Florianopolitana de Entidades Comunitárias, o Fórum das Cidades. Tem várias entidades aí que estão tentando fazer um plano diretor decente. Quer deixar algum contato para quem quer encontrar vocês para se engajar nessa luta? Dá para deixar algum contato? O da UFECO é contato.feco@gmail.com. Então esse é o nosso e-mail, né? contato.ufeco@gmail.com. No próprio Face também pode deixar o Facebook é da UFECO. Perfeito. Nós temos uma Assembleia Geral da UFECO dia 22 dia 22 de maio. Vai acontecer no plenarinho da Assembleia Legislativa, no plenarinho Paulo Stuart Wright, às 19 horas. 19 horas. Então, convidamos as associações de moradores, conselhos comunitários e a população. E nós vamos também debater o plano diretor. Tá bom. Parabéns, meninas. Obrigada. Parabéns pela a gente disposição. agradece o convite. Nós, como cidadão, agradecemos o empenho em defender a causa que é de todos. Né? Obrigado. Conversamos com a Albertina Silva, liderança comunitária do bairro Pantanal, e também com a Ângela Liucci, que é representante da UFECO, a União Florianopolitana de Entidades Comunitárias, conversando mais uma vez aqui nesse Floripa, num Floripa em Foco especial, sobre o plano diretor participativo de Florianópolis. Obrigado você, telespectador, pela audiência. Reveja esse bate-papo com a Ângela e com a Albertina daqui a pouco, a partir das 22 horas, na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença.